E não é um exagero falar que o Corolla acabou dominando o segmento. Civic virou um carro de nicho híbrido, Jetta só esportivo, Cruze perto de se despedir. O único que pôde cutucar um pouquinho foi o Sentra, mas é um carro que acaba sofrendo um pouco com a limitação da importação do México e a rede da Nissan é bem menor do que da Toyota. Então a Toyota sabe o produto que ela tem e ela aproveitou e mexeu bem pouco na linha 2024. Isso aconteceu também no mundo inteiro, mas a grande diferença talvez do Corolla 24 por fora é a grade dianteira. Eles trocaram o design, um pouquinho diferente do que era, mas por fora é o que vai mais marcar, o resto é igual. Essa aqui é uma versão Altis Premium Hybrid, a mais cara do catálogo, e ela manteve as mesmas coisas, os faróis Full LED, que na versão Hybrid tem esses detalhes em azul, com logo azul, farol de neblina em LED. O que mais mudou, por exemplo, também na parte externa, são as rodas. Aqui eu tenho um design de roda diferente, nessa versão com a pintura preta e diamantada, só que o que a Toyota fez foi trocar os pneus. A Toyota colocou um pneu mais fino, sai um 225, entra um 215, para quê? Eficiência energética, menor arrasto, acaba ajudando na eficiência do motor, e também um perfilzinho de pneu que é um pouquinho mais alto que o anterior para ajudar no conforto. Também recalibraram o motor, que acabou até ligando enquanto a gente gravava, já que é um carro híbrido, mas eu vou falar melhor dele daqui a pouquinho. Marca japonesa é marca japonesa, né? Vocês perceberam que por fora o Corolla praticamente não mudou. Foi uma grade, uma roda e muito obrigado a todo mundo. Por dentro, lógico que a marca normalmente, até as marcas japonesas fazem isso. Elas vão praticar mudanças aonde você mais vai perceber. Então as grandes mudanças do Corolla estão aqui por dentro. Não vou falar, não mudou nada do design geral de painel. Na verdade o acabamento continua bom, tem soft touch em vários pontos, diferente do Corolla Cross. O acabamento soft touch em cima do painel, é um carro muito bem montado. No caso dessa versão, estou com bancos em couro cinza com detalhes em bege. Legal, o carro aqui no geral é o mesmo. Tem ar-condicionado de 2 zonas, mas a mudança já começa aqui. O painel de instrumentos agora é uma tela de 12,3 polegadas totalmente digital e configurável. Você pode configurar 3 formas de exibição das informações, né? Ele não vai variar muito do básico, que são 2 mostradores redondos, um para velocímetro, outro para um acelerômetro, mas você consegue configurar um fluxo de energia, um consumo, parte de assistente de condução, e é um painel legal, de boa resolução. Tanto quando você vem aqui no seletor de modo de condução, ele até mostra um Corolla no modo normal, no modo Power ou no modo Eco, e também eu continuo falando do EV Mode, que é o carro em velocidade baixa, e quando ele tem carga na bateria ele vai rodar só no modo elétrico. Mudou isso, volante é o mesmo, tudo mais, central multimídia muda. É uma nova central multimídia com a tela de 9 polegadas, não é mais TV por aquela TV de tubo, né, que ficou polêmica. Na verdade isso a Toyota mudou até antes dessa linha 2024. É um novo software que até, confesso que em alguns momentos dá para achar que é algo genérico. Mas na verdade não, ela está dentro das informações do carro. Eu tenho aqui a parte de econômetro, de fluxo de energia, consumo de combustível. Tem uma resposta boa de toque e tem um espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio, beleza. Tem um botão físico aqui para volume, isso aqui muita gente valoriza e é legal realmente no dia a dia. Continua com a tomadinha USB de dados, de conversa com a central multimídia aqui. Só que como tem o espelhamento sem fio, você praticamente não vai usar. Tanto que é uma porta USB normal aqui ainda. Então se você está no carregamento sem fio, no espelhamento sem fio, você pode fazer o carregamento sem fio aqui embaixo. A única questão é que realmente todo carregador sem fio ele acaba esquentando muito o telefone. E ele não tem uma velocidade de carregamento tão boa. Então aqui dentro do apoio de braço eu tenho uma portinha USB-C para recarga. Bem aqui, você pode passar o fio por aqui, não vai nem a tampa não vai mastigar seu fio, tem um espacinho para passar. E tem uma tomada 12 volts tradicional do tipo aquele charutinho aqui também e um porta-treco aqui para guardar algumas coisas. No restante o carro não mudou nada, inclusive ele continua com o freio de estacionamento tradicional aqui. Corolla Cross é aqui no pé, Corolla normal é aqui, quando carros mais baratos já estão trazendo a parte de freio de estacionamento eletrônico. É um tropeço, mas ainda assim é o sedã mais vendido do Brasil. E antes da gente dirigir o Corolla híbrido 2024 para ver o que mudou e se mudou,
Vamos falar do banco traseiro porque eu acho que é uma preocupação de quem compra um sedã, principalmente dessa categoria de médios, né? No Corolla não mudou o espaço, é um bom espaço interno aqui para as pernas. Dá para colocar 2 ocupantes aqui com conforto, um terceiro mais prejudicado. Mas a linha 24 finalmente recebe as saídas de ar aqui, para você mandar ar-condicionado para o pessoal do banco traseiro. E 2 portas USB do tipo C para recarregamento de smartphones, ali também muito importante. Aqui tem uma bolsinha para guardar coisa no banco, o acabamento das portas segue o mesmo padrão da porta dianteira, soft touch aqui em cima, couro e o plástico preto brilhante, um porta-treco pequenininho aqui, e aqui no meio um apoio de braço. Então, nesse ponto, aqui ainda é bom de espaço, a cabeça, ok, ainda mais esse carro tem o teto solar, então tem esse espaço aqui que entra o maquinário do teto, prejudica um pouquinho o espaço, mas nada demais. Ainda dá para colocar uma pessoa de uma boa altura aqui, bem acomodado, tanto para a cabeça quanto para as pernas. Mas eu sei que agora vocês querem saber, mudou alguma coisa para dirigir o Corolla Hybrid? Ele continua econômico como sempre foi? Que diferença fez esse pneu menor? Vem comigo que eu vou contar tudo para vocês. Para quem não lembra, o Corolla dessa geração é um carro de 2019. Na época ele chegou, o grande diferencial dele foi justamente ter a versão Hybrid, foi o primeiro híbrido produzido no Brasil. E acabou assim, dando uma popularizada, entre aspas, na quantidade de carro eletrificado. Muitas vezes é o primeiro contato de um carro híbrido, eletrificado de alguém, é um Corolla, ou depois acabou se tornando um Corolla Cross. Para quem conhece mais, lógico, o Prius foi o primeiro, quando a gente fala nessa linha Toyota híbrida, mas o Prius era um volume menor, era um carro relativamente caro. O Corolla mudou um pouco isso depois. Então, essa linha 2024, como eu já falei, ela atualiza pontos bem simples do carro, mas pontos que são interessantes, você realmente percebe que ele mudou. O que não mudou, tá? Já falei, mostrei o painel de instrumentos, mostrei a multimídia, mas o que não mudou foi o conjunto híbrido. Era esperado que a Toyota aplicasse alguma mudança de alguma coisa no conjunto, mais potência. Hoje é um carro na faixa aí de 122 cavalos no conjunto híbrido completo. Lá fora já está na faixa de 140, mas a questão é que aqui para o Brasil ele é flex, ele é adaptado para etanol. Então não era simplesmente trazer o motor da gringa e colocar aqui, porque tem que fazer o trabalho de adaptação para usar o etanol. É um motor tem algumas mudanças, então teria que fazer todo o processo. Então a Toyota optou por ainda não aplicar isso no Corolla. Isso não é ruim, ainda é um carro bom, mas a gente sabe que tem uma concorrência, talvez não para ele como sedã, mas para o Corolla Cross, mais com a briga dos SUVs chineses híbridos, que são mais potentes e até um pouquinho mais eficientes. Aqui eu tenho um motor 1.8 a combustão, 1.8 aspirado. É um motor que o ciclo dele de combustão é diferente, é um ciclo feito para eficiência. Normalmente são motores realmente aplicados na eletrificação, em carros híbridos. Então não é um motor de alta potência, apesar de ser um motor 1.8. E eu tenho a parte elétrica dos motores elétricos, que aí sim a gente tem uma composição de potência na faixa de 122 cavalos. O que é interessante do Corolla ainda, né? Quanto mais trânsito você pegar com esse carro, melhor vai ser. Que nem eu optei por gravar aqui no trânsito, indo para a redação do Motor 1. Essa situação aqui é a melhor para o Corolla híbrido. Por quê? Ele vai rodar bastante com um motor elétrico, apesar de ser um motor elétrico com não muita potência e a bateria não ser muito grande. Para essa baixa velocidade, esse dia a dia aqui, ele vai muito bem. Por exemplo, aqui ó, ele está só no elétrico, agora ele ligou um pouquinho de combustão para ganhar um pouquinho mais de velocidade, mas daqui a pouco ele já até desliga. Então nesse momento você consegue ter um ótimo consumo urbano. Com etanol, nos testes na faixa de 13, mas por exemplo, dá para chegar, por exemplo, aqui na faixa de 17, 18, depende do seu percurso, depende do seu pé, depende da sua pressa, depende de diversos fatores. Depende do seu percurso também, na parte de subida e descida. Você vai conseguindo consumos melhores ou também piores. Você vai andar mais rápido, ter um pezinho um pouquinho mais pesado, lógico, o consumo também vai implicar. Na verdade, o Corolla híbrido é muito perceptível que se você tem, quanto mais você dirige
digamos, rápido, com pé pesado, alguma coisa, mais o consumo dele piora muito mais do que num carro a combustão tradicional. A relação acaba sendo bem diferente com o carro. E assim, na cidade ele é suficiente. Tá? Andei bastante com esse carro já nesses dias, né? Os dias que o carro fica para teste aqui, rodei bastante e realmente na cidade a potência, o torque, principalmente o fato do motor elétrico ter o torque imediato, ele ajuda na arrancada. Apesar de ser um conjunto, como eu já falei, não ter uma alta potência, na cidade ele é bom. Agora, por exemplo, aqui já dá para perceber, né? Entro numa via expressa, tem que dar um pouquinho mais de pé aqui. O motor já começa a invadir um pouquinho até o interior. Não é um carro com uma transmissão com várias marchas, né? É o que chamam de transeixo. É quase uma relação fixa. Então, ó, tá vendo? Eu vou jogar pra isso aqui andar a 100 por hora. Você precisa dar um pouquinho mais de pé. Mas aí você já tira aqui, você fala, fiz a retomada, cheguei na velocidade que eu queria. O carro já entra numa faixa mais baixa de rotação, até ele entra só no modo elétrico. Então assim, pensando na cidade, o Corolla híbrido é muito bom em parte de consumo, ajuda bastante. Dá para entender porque muitos motoristas de aplicativo, taxistas optam pelo Corolla híbrido, porque eles vão realmente ficar no trânsito e ter uma boa média de consumo. São números interessantíssimos, se for pensar com etanol, com gasolina, lógico que esse número melhora. Então, é um carro para a cidade. E no resto do conjunto, já que a gente está falando da questão de sedã, SUV, por exemplo, a posição de dirigir, na minha opinião, é mais confortável, a posição um pouquinho mais baixa. Lógico, você consegue regular com a altura do banco, coluna de direção. É um carro, na minha opinião, até mais confortável para você ficar algumas horas ao volante. Não tem a questão de altura do solo, mas não é um carro que raspa também a qualquer coisa. Então dá para entender um pouquinho, lógico, a questão da dirigibilidade. O Corolla é um carro muito, muito bom para dirigir. Assim, é um carro que é extremamente divertido, não, mas também não é um carro sem graça, é um carro ponto A, ponto B. É um carro para você usar no dia a dia. A gente tá falando de esportividade, o cara da esportividade vai pro GR Corolla. O cara já olha ali um patamar de quase 500 mil reais. Então, nesse ponto, o Corolla para a cidade, justamente, isso aqui, de novo, o trânsito. Já entrou no modo elétrico aqui, o consumo vai ficando cada vez melhor, marginal para variar, parada. Então, nesse ponto, o Corolla é muito interessante. Para quem que o Corolla Cross... para quem que um Corolla híbrido não é indicado? Eu não indico para você, por exemplo, se você é um cara de pegar muita estrada. Nesse ponto, por exemplo, o consumo do Corolla híbrido acaba ficando muito parelho com o consumo de um carro a combustão normal. Porque em alta velocidade, o motor elétrico basicamente não tem como suprir qualquer coisa desse carro. E o motor 1.8, nesse momento, se torna pouco para você pegar a estrada, principalmente quem vai andar carregado. Nesse momento, o carro já se torna, entre aspas, um problema. Aí você não tem consumo, mas aí não tem como falar, não, pega o híbrido porque vai compensar. Não, porque na estrada aí é melhor você comprar o Corolla 2.0 com a combustão, que dependendo do que você usar vai ter o consumo até melhor na estrada e vai ter o desempenho, né? É um carro aí com uma boa potência, um bom torque, uma outra proposta, mas com o resto do conjunto muito similar. Suspensão, direção muito boa, a transmissão lá é diferente, mas... Resumindo, dirigindo, né? O Corolla é um carro muito bom, um ótimo carro para dia a dia, ponto A, ponto B, confortável, tem um bom espaço interno, dá para ficar horas dirigindo. Na cidade, bom consumo, boa suspensão para enfrentar a buraqueira. Agora, se você vai pegar a estrada, aí eu já... Lógico, o carro vai pegar a estrada, você consegue ter ali, ele consegue acompanhar o ritmo de estrada, vai andar ok, tudo mais, mas o consumo talvez não compense se você pegar muita estrada. Aí vale a pena ir para um 2.0 tradicional, a combustão, ou algum outro carro que você prefira nesse segmento. Mas afinal, por que o Corolla dominou desse jeito o segmento de sedãs médios? Primeiro, o nome. Corolla é um nome que na sua mente na hora vem a questão de confiabilidade,
de pós-venda, na hora de vender o carro, um carro resistente. E de fato, como carro, o Corolla ainda é um carro que poucos vão conseguir bater. Não é um carro barato, obviamente, como sempre os carros da Toyota ou carros de marcas japonesas têm esse estigma, mas o volume desse carro ainda é algo muito incrível. Muita gente achou que com o Corolla Cross, o Corolla ia perder espaço. Na verdade, isso não aconteceu. O Corolla Cross acabou pegando um pouquinho do comprador do Corolla Sedan, mas pegou muito cliente de outras marcas. O pessoal que ficou órfão de sedãs nas outras marcas vieram para o Corolla, e a própria marca sabe disso. Tanto que ela mexeu bem pouco no Corolla 2024, visualmente é bem pouco, aplicou algumas tecnologias, mas é um carro que com certeza vai ter esse reinado de praticamente o único sedã médio do Brasil que realmente vende uma boa quantidade sozinho. Vejo vocês numa próxima. Valeu!